Eu estava lendo hoje um comentário pela manhã de uma pessoa me perguntando se eu acredito em demônios e se eu acredito em curas divinas, porque, de acordo com essa pessoa, parece que eu sou um pastor bem cético. E eu achei uma pergunta interessante que também merece um vídeo. Eu estou gostando de responder os comentários em vídeos, porque está sendo bem produtivo. Olha, aí é claro, é óbvio que eu creio em demônios. Uma vez eu estava lá em casa, quando eu falo lá em casa, é na casa do meu pai. E sempre que eu vou lá ver meu pai, a nossa conversa normalmente é sobre política, sobre a vida, sobre religião. E numa dessas conversas estávamos eu, meu irmão Marcos, meu irmão Luiz, a esposa do meu irmão Luiz, a Valquíria, meu sobrinho, filho do Luiz. E numa dessas conversas, não sei qual era o assunto, eu disse alguma coisa e meu pai me disse: Samuel, você não acredita que há demônios? Eu fiquei espantado com aquela pergunta, meu pai me perguntando se eu não acreditava que há demônios, que há demônios. E eu disse para ele: é claro que eu acredito que há, eu já tive muita experiência com demônio, e só que eu disse para ele, só que esses demônios aí que aparecem aí nessas redes, nessas emissoras aí, desses caras lá no altar lá, expulsando demônio de madrugada, aqueles demônios ali, eu tiro com tapinha na bunda, como diz o pastor Caio Fábio. Eu tiro com tapinha na bunda, já tirei muito demônios dos outros com tapinha na bunda, entendeu? Mas eu creio sim, e tive muitas experiências, algumas, né? Muitas não, muitas é exagero. Tive algumas experiências com demônios que valem a pena serem citadas aqui. Quando eu era pastor na cidade do norte de Minas, em Montalvânia, divisa com a Bahia, eu era um menino, eu tinha uns 20 anos, e na primeira igreja batista de Montalvânia, na rua Galilei 66, se eu não me engano o número, tem tantos anos, ou é 66, acho que é 66 o número, no centro da cidade de Montalvânia, no norte de Minas Gerais. Eu ainda era casado com a mãe das minhas filhas, e eu estava lá, um moleque, não tinha experiência de nada, não sabia de nada da vida, um menino, eu era um menino. E aí chegou um homem lá, num Fiorino, de outra cidade, da cidade de Manga, e tá assim: é aqui que mora o pastor Samuel, é aqui que mora o pastor Samuel. A gente morava na casa pastoral, minha filha mais velha tinha 6 meses de idade, e a minha ex-esposa, Márcia Graziele Dias Lemos, estava grávida da minha filha mais nova. E esse homem chegou lá e eu falei: aqui, sou eu. E ele me disse assim: olha, meu irmão está endemoniado. Tem 2 semanas que nós estamos levando ele nas igrejas lá em Manga, lá na cidade de Manga, uma cidadezinha que fica a 70 quilômetros de distância da cidade de Montalvânia. E ele tem 2 semanas que ele está amarrado, e nós já levamos ele nas igrejas todas lá da cidade em Manga, e ele quebrou a igreja toda, as igrejas todas, deu porrada nos obreiros, deu porrada no pastor, bateu em todo mundo, a polícia veio, e agora ele está tendo que ficar amarrado em casa. E me disseram lá em Manga que aqui em Montalvânia tem um pastor que expulsa demônio. Na verdade, ele disse exorcista. Tem um pastor exorcista.
E eu disse para ele assim, ó, querido, eu não sou exorcista não, mas em nome de Jesus, o demônio do seu irmão tem que sair. Tem que sair, ué. Não tem jeito. Ele tem que obedecer. Vamos lá então, pastor, entra aí no carro, vamos lá em Manga. Eu falei, não, eu não vou não. Eu não vou não. Eu não vou não. Traz ele aqui. Na minha casa, dentro da minha casa. Eu morava na casa pastoral. Era eu, minha ex-esposa, que é a mãe das minhas filhas, minha filha mais velha, que tinha 6 meses à época. E aí ele falou, mas não vou. O senhor não pode ir lá, não? Eu falei, não, poder eu posso. Só que aqui dentro da minha casa eu sei o terreno que eu tô. Eu tô no meu terreno. Aqui dentro eu sei o que acontece. E aí ele falou, então eu vou lá. E foi, e eu tremendo de medo, né, cara? Eu tremendo de medo. Falei, porra, o cara bateu em todo mundo, velho. Bateu em todo mundo. Lá em Manga, nas igrejas. E o que vai ser de mim? Eu fui lá na cozinha, entrei enquanto o cara entrou no carro para viajar 70 quilômetros até Manga para buscar o irmão dele para trazer para minha casa, para eu expulsar o demônio do cara. Eu entrei lá, minha esposa estava fazendo almoço. Eu disse para ela, Márcia, eu vou entrar no quarto orar. Vou orar. Você só me chama lá a hora que o rapaz chegar aí com o endemoninhado. E ela falou, tá bom. E eu fui pro quarto cagando de medo, velho. Cagando de medo. Eu era um menino, né, velho? Eu tinha 20 anos de idade. E aí fui pro quarto, fiquei lá orando umas 2 horas, 2 horas e meia depois, o cara vai e chega. E aí a Márcia me chama e fala, ó, Samuel, o rapaz chegou. Cheguei lá, fui lá, o cara com o Fiorino, o irmão dele deitado lá atrás do Fiorino, amarrado, com os braços, os pulsos inchados, machucados. A corda já estava entrando dentro dos pulsos do cara, os pés, o tornozelo do cara estava inchado, tudo machucado, tudo ferido, porque, né, estava amarrado já há muitos dias. Aí eu falei, traz ele para cá. Aí eu morava na casa pastoral, né, da primeira igreja batista de Montalvânia. Levamos ele para uma salinha que tinha lá no fundo. E eu falei para tinha um irmão dele, não sei se o outro era primo, era parente. E aí eu disse para eles assim, desamarra o seu irmão, ele está todo machucado. E aí o irmão dele olhou para mim e disse assim, não pastor, não vamos desamarrar ele não. Ele quebrou tudo, quebrou toda a igreja que a gente levou, ele lá em Manga, ele quebrou tudo. Quebrou tudo. Bateu nos caras, ele é muito violento. E o cara assim, você via o demônio na face do cara. Aí eu falei para ele, pode desamarrar o cara, porque aqui dentro quem manda é Jesus Cristo. Não sou eu, não é você, não é ninguém. Você está dentro da minha casa. E aqui não tem para espírito nenhum. Nenhum. Desamarrou o cara, e a hora que desamarrou o cara, ele levantou, um cara forte, alto, fortão. Eu falei, senta e fica quieto, porque você não vai quebrar um copo dentro da minha casa. Em nome de Jesus. Tiramos a roupa dele, levei ele pro banheiro, que ele estava numa carniça do caramba. Demos um banho nele, eu dei um banho nele, lavei as feridas, lavei, tirei as cordas, lavei, desinfeccionei, fiz curativo nas feridas dele. Depois levei ele para dentro de casa, sentei lá com ele e comecei o processo. Eu não fazia a mínima ideia do que eu ia fazer para tirar o demônio daquele cara, sinceramente.
não fazia a mínima ideia. E foram 7 dias o cara dormindo dentro da minha casa. O cara tinha surtos de violência. Tinha hora que ele levantava e ficava nervoso. E eu ia orando, fazendo aquilo que eu imaginava que eu tinha que fazer. Foram 7 dias de muita luta. E o demônio saiu do cara. E o rapaz saiu de lá da minha casa em Montalvânia, liberto, voltou para a casa dele em Manga, e até hoje eu tenho notícia desse homem, que ele está bem, é um evangélico hoje. Ele era de uma outra religião antes, que eu não vou citar o nome aqui, mas hoje ele está lá na igreja, é um cara que está bem, está vivo, até hoje. Isso tem muitos anos, isso tem o quê? Tem 25 anos isso, né? E outras experiências também que eu já tive com demônios reais, foi com gente da própria família. Uma vez eu tinha um culto, toda sexta-feira eu tinha um culto onde eu pregava na comunidade evangélica Emmanuel, no bairro Novo Riacho, na cidade de Contagem. É uma igreja do pastor Lenerci Barbosa Ribeiro. E inclusive é a igreja onde foi realizado o velório da minha mãe. E toda sexta-feira eu tinha lá um culto que eu era responsável por pregar nesse culto. Era um culto de muita movimentação, ia muita gente, a igreja ficava hiperlotada, né? E numa dessas sextas-feiras, eu voltando para casa, na época eu estava morando, eu ainda era casado com a mãe das minhas filhas, eu estava voltando do culto, eu morava no bairro Santa Cruz, em um apartamento, e quando eu cheguei em casa depois do culto, o culto tinha sido uma bênção, uma ministração maravilhosa. Eu chegando em casa do culto, eu saí de casa. Nessa época eu já tinha minhas 2 filhas, eu já tinha a Thalita e a Thailise. Eu já tinha as duas, eram bem novinhas ainda. E eu tinha deixado uma amiga nossa lá, Snike, uma amiga íntima da minha ex-mulher. E eu tinha deixado as duas lá e tinha ido para a igreja sozinho para pregar. Na volta, quando eu chego lá, no hall de escada, a Snike já desce. Meu amigo Wallace Quintanilha, que tinha me levado lá em casa, e hoje, inclusive, na época ele nem era pastor, hoje ele já é pastor, e ele me disse que aí a Snike vai e desce e fala: Samuel, sobe lá logo, que fulana tá endemoniada, tá com a faca na mão, tá querendo matar a Márcia. Era uma hóspede que estava com a gente em casa. E quando eu subi, tava lá aquela pessoa com uma faca na mão, babando: matar, 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 com um olho desse tamanho olhando para mim. Eu vou matar, 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 babando, cheio de espuma na boca, babando: eu vou matar, 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 querendo matar a mãe das minhas filhas, que à época era minha esposa. Eu simplesmente ergui as minhas mãos e disse: espírito de morte, você vai me obedecer agora em nome de Jesus. Você está repreendido, manietado, amordaçado, em nome de Jesus Cristo. E eu te ordeno, pelo poder que o nome de Cristo me concede, eu te ordeno que você vá para o lugar onde meu Deus determinar. Saia
dessa pessoa agora. O demônio saiu. Então, essa experiência, uma outra experiência em Montalvânia, que eu estava evangelizando, quando eu estava lá em Montalvânia, eu soube que existia uma cidadezinha lá no norte de Minas, no caminho, na estrada indo para Brasília. Existia uma cidadezinha que se chama Novo Horizonte, na nascente do rio Coxá, que atravessa Montalvânia, e eu soube que lá não existia uma igreja evangélica. Essa época aí eu devia ter uns 21 anos ainda. E eu queria ser um desbravador, né? Eu era um cara cheio de emoção, né? Jovem, cheio de vigor, cheio de utopias a serem realizadas na cabeça, cheio de ilusões que nunca iam se concretizar. E eu falei, não, eu vou ser o pioneiro nessa cidade, eu vou abrir uma igreja ali nessa cidade. E comecei a sair de 15 em 15 dias com uma turma da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista em Montalvânia, para a cidade de Novo Horizonte, onde não existia uma igreja evangélica, existia lá uma igreja católica enorme no meio da cidade, uma cidade muito pobre, paupérrima, de gente muito humilde, muito simples, e ao mesmo tempo o contraste de muita gente rica, fazendeiros, gente que tinha muito e gente que não tinha nada. E a cidade era uma cidade, não tinha asfalto, era uma cidadezinha bem interiorana mesmo, não tinha asfalto, não tinha nada. E eu comecei a ir lá todo sábado, de 15 em 15 dias. Todo sábado eu ia lá, não tinha lugar para a gente realizar culto, aí o que a gente fazia? A gente saía de manhã, cedinho de Montalvânia, viajava até Novo Horizonte, chegava lá umas 9 horas da manhã e ficava indo de casa em casa, chamando as pessoas, evangelizando e chamando as famílias para um culto que eu ia fazer na praça da cidade. E a praça, coincidentemente, era em frente à igreja católica, né? E foi uma coisa excepcional, porque era uma coisa que eu não esperava que fosse tão grande. E no primeiro dia, cara, que eu fui ver, a gente foi, eu falei, deve vir umas 3, 4, 6 pessoas para a praça para a gente fazer o culto. Rapaz, veio a cidade inteira. Veio a cidade inteira, todo mundo da cidade foi para a praça para assistir o culto. E aí eu comecei a ir de 15 em 15 dias, depois eu comecei a ir todo sábado à tarde, aí todo sábado à tarde tinha o culto na praça e a cidade inteira convergia para a praça para ouvir as minhas pregações a respeito de Jesus Cristo. E numa dessas ocasiões, veio um senhor chamado Senhor Luiz, um negrão grande, forte, alto, parrudo. E tá assim, quem é o pastor responsável aí? Quem é o pastor? Aí os meninos apontaram, é o pastor Samuel. E aí esse senhor veio até mim e disse, olha, minha esposa tem 6 meses que ela não levanta da cama, eu tenho que limpar o cocô dela, eu tenho que limpar o xixi dela, eu tenho que pegar ela no colo, levar no banheiro para dar banho, e etc, 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 tem que dar comida na boca, ela não faz nada, tá deitada na cama, tá doente. E aí eu falei, olha, nós vamos lá orar pela sua esposa. Eu vou lá para orar pela sua esposa. E aí nós fomos. E eu fui, atrás de mim, aquela multidão, a cidade inteira indo atrás, cara. Loucura demais na minha cabeça. Eu falava, que é isso, meu Deus? E eu tremia, cara, porque eu era um moleque, bicho. Eu era um menino. Eu era um menininho. E aí, quando nós chegamos lá, Dona Maria, esposa do senhor Luiz. Eu cheguei lá, quando eu entrei na casa, sabe quando você entra, você sente aquele ambiente opressor,
parece que o ar tá pesado. E aí, quando eu entrei no quarto da mulher, que ela estava lá deitada, eu olhei para ela e já disse: isso não é enfermidade, isso não é enfermidade, isso é demônio. E ela não falava, estava muda, ela estava muda. E aí tinha 6 meses que ela não falava nada. E aí eu olhei para o senhor Luiz, a casa dela cheia de gente, sabe essas casas de pau a pique, de barro? Você tem que abaixar para você entrar dentro da casa, o umbral da casa é baixinho, eu tive que abaixar para entrar. Lá dentro você fica em pé, normal, mas o umbral é baixinho, você abaixa e entra. E aí eu disse para ele: senhor Luiz, o senhor tem um óleo de soja aí? Porque eu não tinha nenhum óleo ungido, que eles chamam de óleo ungido, né? É um negócio muito louco. Óleo ungido. Como é que se unge um óleo? Só se unge com óleo, né? Ungir óleo com óleo. Aí ele tá assim: tem óleo de cozinha. Aí eu falei: me dá lá o seu óleo. Ele veio com uma lata de óleo soia, óleo de soja. Eu emplastei minha mão com aquilo, eram as experiências que eu tinha, né? Emplastei minha mão com aquilo, orei, né? Naquele ritual que a gente aprende a vida inteira. Fui, consagrei o óleo na minha mão a Deus em oração e pus minha mão na garganta da mulher e disse para ela assim: espírito surdo e mudo, sai dessas cordas vocais agora, em nome de Jesus. A mulher olhou para mim na hora e falou: meu nome é Maria de tal, que eu não lembro mais o nome dela todo, eu só lembro o primeiro nome. E aí eu falei: saiu, né? A mulher foi e levantou da cama na hora. Primeiro ela falou, levantou da cama, foi lá na cozinha, lavou a mão, pegou as panelas e foi fazer comida pro cara. Aí aceitaram Jesus, fui lá, fiz um culto na casa e todos os dias, todo sábado eu ia lá. Todo sábado tinha o culto na praça, porque não tinha igreja na cidade. Então eu fazia os cultos na praça. E aí uma certa vez chegou uns homens, no meio do culto, na praça, chegou uns homens a cavalo lá, dizendo: eu sei que é o pastor Samuel, o padre fulano de tal quer falar com você. Mas onde? Na casa dele. Fui e acompanhei os caras, um monte de gente atrás, até na casa do padre. Né? Até lá na casa do padre. Entrei uma mesa enorme de madeira, uma mesa gigante, sabe aquelas mesas gigantes de madeira grossa? Aquela coisa assim, uma Bíblia desse tamanho aberta, amarela, em cima da mesa. Sentei, conversando com o padre. E o padre, no norte de Minas, tem muito lá naquelas cidadezinhas, lá no Geraizão mesmo, tem esse negócio de coronelismo até hoje. Muita gente que mora aqui na cidade grande não tem ideia dessa situação, de como que isso é real ainda no Brasil. E esse padre olhou para mim e disse assim: isso já tinha muito tempo, já tinha meses que eu estava indo até essa cidade, todo sábado, só aos sábados, e realizando os cultos na praça. E a cidade toda convergia para a praça na hora do meu culto. Na hora que eu ia pregar, a cidade inteira vinha. E o padre chegou para mim e disse assim: olha, pastor, você está roubando os meus fiéis. Então eu vou te dar um ultimato. Se você voltar aqui mais uma vez, você vai sair da minha cidade debaixo de bala. Eu olhei
dentro da boleba do olho desse padre. Eu acho que hoje eu não faria isso, mas na época eu não tinha juízo, eu era um menino todo empolgado. Olhei dentro do olho desse padre e disse para ele assim: olha, eu vivo num país que me dá o direito de professar a minha fé em qualquer lugar no território nacional. E eu sirvo a um Deus que, se eu tiver que morrer por ele com uma bala vinda do senhor sacerdote, eu morrerei. Mas no próximo sábado estarei aqui de novo, como tenho feito nos últimos 6 meses. E ele falou: então vamos ver. E eu falei: então vamos ver. E aí, pronto, pá, fui embora cagando de medo, morrendo de medo. Não contei nada para Márcia, para minha, que era minha mulher na época, a mãe das minhas filhas, porque senão ela ia ficar doida, não ia deixar mais eu voltar lá, né, com medo do padre me dar um tiro, ou dos cangaceiros lá do padre me dar o tiro, né, porque segundo o padre eu estava invadindo a cidade dele, ele usou esse termo: você está invadindo a minha cidade e roubando os meus fiéis, como se a cidade fosse dele, né, cidade de Novo Horizonte, no norte de Minas. E aí, no outro sábado, eu fui. Cara, eu jejuei a semana inteira, cagando de medo. Cagando de medo. Mas eu falei: eu vou, cara. Eu tinha uma filha de 6 meses, né? E minha esposa estava grávida da minha outra filha nessa época. E aí eu voltei lá no outro sábado, voltei cagando, fiz normal meu trabalho, de manhã ia nas casas, convidando, evangelizando, e à tarde tinha o culto na praça, onde todo mundo vinha. Aí fiz normal, fizemos o culto à tarde, quando acabou o culto, os caras lá a cavalo, de arma, aqui assim, ó, com facão, arma de fogo, os quatro cavaleiros do Apocalipse. Chegaram lá: o padre está te chamando lá de novo. Falei: eu vou. E aí fui de novo, a galera toda junto. Cheguei, sentei à mesa do padre e ele tá assim: olha, pastor, eu quero te pedir desculpa pela minha insolência. Usou essa palavra, a minha insolência. Eu estou sabendo, ouvi a respeito de você, sei que você é um menino bom, me disseram muito bem a seu respeito em Montalvânia. Então eu quero te dizer que você é bem-vindo à minha cidade, e toda vez que você vier e não tiver onde ficar, pode ficar aqui em minha casa, pode almoçar aqui em minha casa, pode tomar café aqui em minha casa. E aí eu fiquei amigo do padre. Eu fiquei amigo do padre. E aí, por fim, lá na frente, o que aconteceu? Eu tinha uma bicicleta, e aí, que nem era minha, eu tinha ganhado, na verdade era de um irmão que eu usava. E aí ele doou essa bicicleta e nós trocamos essa bicicleta a troco de um lote atrás da igreja católica. Foi R$ 50 na época, um lote de esquina, um lotaço grandão, R$ 50. E, e aí, né, eu vim embora antes que a igreja lá fosse construída, mas hoje eu tenho notícia que a igreja lá está pronta, e já há muitos anos, e está em pleno funcionamento. E na verdade eu acabei sendo o pioneiro da cidade, o primeiro cara que abriu uma igreja evangélica na cidade de Novo Horizonte, no estado de Minas Gerais, uma cidade que nunca havia tido uma igreja evangélica na vida. Eu fui o cara que abriu a igreja evangélica lá.
né? Então, assim, são essas experiências malucas, né? No norte de Minas também já tive uma experiência com demônio real, de uma mulher eu expulsando o demônio dela. Você via que era demônio. Ela levantou e saiu correndo, entrou pro meio do mato, Gerais, uma mata fechada, e lá vai eu caçando a mulher dentro do mato para expulsar o demônio dela, uma mata fechada, ficou 3 dias no meio do mato, perdida, endemoniada. Entendeu? Tem essas, tem várias outras, mas essas são umas das mais marcantes, senão ia ter que ficar aqui 10 dias só contando história, né? Já tive experiências também com demônios que não eram reais. Eu estava pregando uma vez na igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro Fernão Dias, na cidade de Igarapé. Não sei se é Fernão Dias ou no outro que tem mais à frente. E aí eu tava lá, tá pregando, num domingo, um cara caiu endemoniado lá na frente, começou a rodar. Os diáconos, as irmãs, diaconisa, começou a ficar lá orando, e eu pregando aquilo, atrapalhando minha concentração. E até que eu falei, e eu tava vendo, cara, só que aí eu já tinha muito mais experiência, aí eu já não era mais aquele moleque, aquele menino de 20 anos, né? Eu via que aquilo não era demônio bosta nenhuma, e aí tava atrapalhando o culto, o povo não tava prestando atenção no que eu tava dizendo. Eu falei, para isso aí. Desci do altar, que era um altar dessa altura, que eu não sei para que é isso, desci aquela escadaria inteira, e fui lá no cara, baixei no ouvido do cara e falei para ele assim, ó, o negócio é o seguinte, se você não parar de fazer gracinha aqui e atrapalhar minha palestra, minha pregação, se você não parar de atrapalhar minha pregação agora, eu vou te encher de porrada aqui dentro da igreja na frente de todo mundo, meu irmão. Você vai sair daqui quebrado, eu vou te quebrar no meio, se você não parar de fazer gracinha aqui dentro e atrapalhar minha pregação. O bicho levantou, na hora o diabo saiu. No final do culto, os irmãos vieram me perguntar o que eu tinha falado no ouvido do demônio, que ele saiu tão rápido, que os diáconos e as irmãs estavam lá expulsando há tanto tempo, e ele não saía. Eu cheguei lá, só falei no ouvido dele. Eu falei, é o poder de Deus, meu irmão. Poder de Deus, bosta nenhuma. Eu cheguei lá e falei com ele, se você não parar de fazer gracinha, eu vou te quebrar no meio, na frente de todo mundo aqui. Ó, bicho curou na hora, ficou são na hora. Entende? Uma vez também, quando eu me internei numa casa de recuperação, eu cheguei lá, os obreiros lá e tal, pá, aquela coisa toda, eu era interno da casa de recuperação. Quem conhece minha história sabe dessa história. E aí eu tinha acabado de chegar, e aí de repente cai um aluno lá, um outro interno, endemoniado, lá começa a vomitar, tá, cabelo, uns negócios lá, vomitando mesmo, sabe? Aquelas coisas grotescas, inimagináveis de estar no estômago de uma pessoa. Como que isso foi parar ali? Cara, os obreiros da casa de recuperação rachou fora. Era o meu primeiro dia na casa de recuperação, velho. O meu primeiro dia. Os obreiros picaram a mula, ficou lá na porta olhando assim com um olho grande lá pro cara. Eu olhei e falei, ai gente, ninguém vai expulsar o demônio desse menino, não? Os obreiros tudo assustados correram lá pra porta, deixou os internos lá sentados na capela. Casa de recuperação ali, ó, em Esmeraldas, Desafio Caminho de Damasco. O presidente fundador dessa casa de recuperação é o pastor Gabriel Nunes Filho. E aí eu falei, eu vou ter que ir lá. Eu fui lá para me recuperar de vício. E aí, primeira coisa que eu encontro, um demônio. Eu levantei e falei, vou ter que expulsar esse demônio, senão isso vai ficar aqui. E os obreiros correram lá para a porta.
Os caras que eram responsáveis por nós, bicho. Aí, pá, eu fui e falei, tá, vou lá. Levantei, fui lá, impus a mão. Fabrício, o nome do menino, ele é meu amigo no Facebook hoje. Impus a mão sobre a cabeça dele e mandei o demônio sair em nome de Jesus. O demônio saiu e ele foi liberto por um cara que estava lá recuperando com ele. E os obreiros, oh. Aí foi bom para mim porque os obreiros começaram a me respeitar e eu fui respeitado o resto da minha internação lá na casa de recuperação. Então eu tive essas experiências assim, né? Quanto à cura e milagre, eu já orei em Montalvânia mesmo, quando eu ainda era casado com a mãe das minhas filhas, uma criança, depois da escola bíblica dominical, eu morrendo de fome, doido para almoçar, chegou uma pessoa lá em casa, uma vila lá, e disse, o pastor Samuel, ele cura. E aí, porque sabia, né, todo demônio lá que tinha expulsava demônio direto. Tinha uns que não era demônio nada, tinha outros que era demônio sim. E aí me chamaram lá, uma criança com uma bola desse tamanho aqui, devia ter uns 3 anos a criança, uma bola desse tamanho na cara, e ia viajar para São Paulo no outro dia para fazer uma cirurgia. E a mãe dessa criança me chamou lá, a mãe e o pai, e eu falei, vou lá, vou orar. E aí eu fui, peguei o óleo, ungi minha mão, coloquei sobre o rosto da criança, sobre a bola que estava aqui, uma bola enorme aqui nela assim. Diziam que era câncer, não sei se era, não sei. E eu orei dessa seguinte forma, Senhor, a tua palavra diz que se houver alguém enfermo, que é para nós ungirmos com óleo, e a oração da fé curará o enfermo. Baseado nesta tua palavra, eu declaro que essa criança está curada em nome de Jesus. Fiz essa oração e fui para casa almoçar. No outro dia, o pai da criança me procura na casa pastoral e me fala que a criança não precisou ir viajar porque ela amanheceu, já tinha meses que ela estava com esse caroço, já tinha feito 1 bilhão de exames, ninguém conseguia saber o que era, não tirava nada, ia viajar para São Paulo para fazer a cirurgia porque na cidade não tinha condições, né? E aí foi. E aí no outro dia o cara chega lá me falando que o caroço tinha sumido da noite para o dia. Na segunda-feira de manhã já não tinha mais nada. Deus curou. E nessa mesma cidade, me chamaram para orar para um homem lá, um fazendeiro, e estava doente, estava de cama em casa. O Samuel cura. Eu fui lá orar pelo cara, orei com toda a fé, determinei a cura, cheio de, né? Aí no outro dia chega a notícia lá na minha casa que o homem que eu orei para ser curado tinha morrido na mesma noite que eu orei por ele. Então, cara, quem faz é Deus. Cura, não é isso, é segundo a vontade de Deus, entendeu? Porque tem muita cura que não é cura. E não rola, meu irmão. Não rola de você acreditar em coisas fictícias. Porque a maioria desses demônios que aparecem aí, dessas curas que aparecem aí, são coisas fictícias. Coisas que inventam, induzem as pessoas ao endemoninhamento. Induzem as pessoas aos caroços que são tirados de forma milagrosa. Entende? A maioria dessas pessoas na mídia endemoniada
São atores, são pessoas pagas. Demônio mesmo, quando esses caras encaram um demônio mesmo, frente a frente, cara a cara, o demônio bate o pé para eles e eles saem correndo. Saem correndo, tá? Comigo é diferente porque eu sei que maior é o que está em mim, né? E não é por minha causa e não é toda vez que eu vou orar. Quando chega alguém para mim falando, pastor, ora por mim que eu estou com dor de cabeça, eu não oro, cara. Eu pego um anador e dou ele, um dipirona, um anador.